Ensinamento de Meixo Sama, Arte do Jorei, volume 2. Evolução na arte de canalizar Jorei. Primeira parte, trabalho de pesquisa. Depois que Meixo Sama recebeu a revelação divina, sua fé foi se firmando cada vez mais e o desejo de cumprir a missão que Deus lhe confiara inflamou-se. Assim, esforçava-se bastante para que o sofrimento das pessoas fosse eliminado e, procurando realizar com a máxima eficiência o seu trabalho, dedicou-se principalmente ao Jorei, essência pela qual adquiria forças suficientes para promover a salvação de todos. Mas até que chegasse à sua forma atual, Meixo Sama alterou diversas vezes o modo de manifestar essa força que recebera de Deus para promover a salvação das pessoas abaladas por inúmeros sofrimentos. Então, estendeu-se por um longo tempo em pesquisas, embora a base fundamental do Jorei já lhe tivesse sido outorgada em 1926, período em que recebeu de Deus a revelação da missão que deveria vir a desempenhar com vistas à salvação da humanidade toda. E assim, através de experiências e do próprio surgimento de muitas ideias esclarecedoras, Meixo Sama foi paulatinamente percebendo a vontade divina e com muito empenho levou-a adiante, pois esse era, de fato, o caminho que Deus lhe propusera e que deveria então ser seguido pelo Mestre. As várias formas já usadas para ministrar Jorei. Conforme relatório de Shinjiro Okaniwa, um dos auxiliares diretos de Meixo Sama, mais ou menos a partir de junho de 1930, o método de canalização da luz era feito da seguinte forma: rezava-se a Matsunorito, em seguida juntava-se as mãos e pela ponta dos dedos pressionava-se a parte afetada, que depois era friccionada repetidas vezes com a palma da mão. Para terminar, soprava-se um pouco o mesmo local. Pouco tempo depois, em 1932, a aplicação da energia visando a cura passou a consistir no seguinte: levantava-se a palma da mão, ao mesmo tempo em que se rezava em voz baixa, sem emitir nenhum som, somente mexendo seus lábios. A oração Ama-no-kazu-ta. Repetia-se 3 vezes consecutivas as palavras Hito, Futa, Mi, Yo, Itsu, Muyu, Nanaya, Kokono, Tariya. E na última repetição, a oração tinha por términos as palavras Momochi Yorozu. Outra maneira consistia em distanciar-se um pouco de quem estivesse recebendo a luz e escrever no espaço com a ponta do dedo a palavra purifique, ao mesmo tempo em que se pedia a Deus a eliminação das máculas da pessoa. Também um outro método empregado consistia em se usar o poder do Kototama como forma para se curar doenças. Assim, se alguém estivesse com dor de cabeça, pronunciava-se uma frase como dor de cabeça, afaste dessa pessoa, ao mesmo tempo em que se soprava o local da manifestação da dor. Outra prática consistia em, após rezar, juntar as mãos e depois soprar o local afetado, ao mesmo tempo em que se levantava a mão para transmitir a luz. Ao se utilizar do sopro, Meixo Sama procurava mostrar uma das formas de trabalho do Haraido no Kami, o Deus que limpa e purifica impurezas e máculas. Ao se referir sobre esses vários métodos de canalização do Jorei, Meixo Sama dizia o seguinte: antigamente, quando eu curava as doenças, muitas pessoas me perguntavam com quem eu havia aprendido. Então, eu respondia que tinha sido com a grande natureza. Meu mestre, em primeiro lugar, é a grande natureza, e em segundo, o doente. Portanto, aprendi na prática, enquanto ia curando os enfermos, as várias formas de canalizar a luz. E então, ao ministrar Jorei diariamente às pessoas com as mais variadas doenças, sempre procurando levá-las à cura, Meixo Sama buscava concentrar seu pensamento tanto na forma quanto nos movimentos da grande natureza. Assim, empreendeu grandes esforços
para introduzir na própria canalização do Jorei as leis do céu e da terra. No que se refere ao uso das mãos, Meixo Sama ensinava que é exatamente nesse local que a vontade do ser humano está concentrada. Tanto é que costumamos levar as mãos a partes do nosso corpo onde sentimos alguma espécie de dor. Com relação a balançar-se a mão, esse é um ato que representa a manifestação do poder espiritual, o que esclarece porque foi um costume introduzido inicialmente na arte do Jorei. Inclusive no Japão, há alguns textos muito antigos que fazem referência ao Tama, alma, Furi, balançar, cujo significado é chacoalhar a alma para fazê-la reviver no caso de estar enfraquecida. Dessa forma, a técnica de balançar a mão ao se ministrar Jorei, muito utilizada inicialmente, deve ter sido originária da própria prática do Tamafuri. E foi assim então, através de pesquisas que buscavam o aprimoramento das mais diversas formas de canalizar Jorei, que Meixo Sama acabou encontrando o verdadeiro método onde estivesse implícita a vontade divina. Dessa forma, após o método de canalização do Jorei passar por várias alterações, em maio de 34, Meixo Sama chegou a estabelecer o método da arte do Jorei, que lhe fora concedido por Deus e denominou o Shijutsu, técnica de aplicação. Antes dessa data, chamava-se Chinkon, ato de acalmar a alma, levando-a a um estado de serenidade. Mas em 1936, Meixo Sama foi preso, condenado sob a alegação de prática ilegal da medicina e foi mantido em cárcere durante 11 dias. E só no ano seguinte, em outubro de 1937, é que retomou suas atividades de Tiryo, tratamento. Em agosto de 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, Meixo Sama fundou a instituição religiosa Nippon Kanon Kyodan, organização religiosa de Kanon no Japão, procedendo à alteração da denominação de Tiryo, tratamento, para Ukiyo-me, purificação. E alguns meses mais tarde passou a denominar a canalização da luz divina como Jorei, nomenclatura que permanece inalterada até os dias de hoje. Boa noite, retornando aqui com vocês, mas um novo ano, né, 2025, e eu espero e desejo que todos que acompanham aqui a gente, né, tantos que estão assistindo online como os presenciais, a gente está, na verdade, numa caminhada subindo uma montanha, né, e esse ano é mais um pouco de caminhada, né? Não importa o quanto a gente já andou, eu não sei em que ponto cada um está dessa montanha, se bem embaixo, se no meio, mais para o alto, mas o importante é continuar seguindo. E uma coisa é certa, quanto menos bagagem a gente tiver, mais rápido a gente sobe, né? Mas a gente se aproxima de Deus que está lá no alto. Não vamos ficar juntinhos, mas podemos ficar mais próximos. E assim vamos conseguir ter mais sabedoria para conseguir viver e ajudar as pessoas nos momentos de tribulações que o mundo está passando, né? Que faz parte da purificação. Então vamos tentar nesse ano tirar aquela bagagem que é muito ego, muito apego, muita intolerância, muita impaciência, muita falta de amor, muita falta de tudo, né? E deixar essa mochila bem vazia, essa bagagem bem vazia, para a gente conseguir continuar nessa caminhada. E não esquecendo nunca, né, que Meixo Sama deixou um guia, que são os ensinamentos, para a gente poder, quando tiver um momento nessa subida da montanha, tiver alguma tempestade, a gente poder se guiar através do ensinamento, né? Não se perder. E se cair, não faz mal, faz parte da subida, né? E com certeza cada queda que seja um aprendizado, porque na verdade é isso, né? Quando a gente erra, nada mais é que um aprendizado para a gente mais para frente
saber que não pode fazer daquele jeito, né? Porque de verdade só aprende quem erra, né? A não ser que já tenha errado muito na outra vida, já nasce sabendo muita coisa. Então aí com certeza já nasce num nível da montanha mais alto, com mais sabedoria. Mas os erros de verdade não é para frustrar, não é para desistir, mas com certeza para aprender qual a maneira que não é para fazer e continuar fazendo da maneira correta, né? E com certeza nos ensinamentos é onde a gente vai aprender. E como a gente está numa subida de montanha, com um objetivo de chegar no alto, nessa caminhada, se a gente encontrar pessoas, poder ajudar essas pessoas, né? Essa é a intenção, para mais pessoas subirem junto com a gente, né? E cada vez que a gente consegue ajudar alguém, a gente está dedicando naquilo que a gente prometeu para Deus quando veio aqui na Terra, que é ser o instrumento dele para ajudar o próximo. E ajudando o próximo, a gente recebe em forma de luz a gratidão, e os nossos antepassados, as pessoas todas ligadas a nós, os nossos descendentes também recebem essa luz. Então é isso tudo que eu desejo para vocês nesse ano, né? Só força, muita força para continuar essa subida. Não esquecendo que temos ferramentas para poder não desistir e continuar. Que vai ter purificação, vai. Com certeza o que acontece com os outros pode acontecer com a gente, sempre ter isso firme para não se decepcionar. Mas com certeza, se estiver agarrado com Deus, esses momentos vão ser rápidos. E a gente vai continuar a subir de novo e continuar a caminhar. Então, é isso que eu desejo a todos vocês. E esse ensinamento de hoje, né? A gente lendo, fica imaginando a gente fazendo jorei nesse método. É que nem antigamente que o pessoal passava a roupa com aquele ferro pesado, né? De carvão, lavava a roupa no riacho. Agora é tudo tão mais fácil, né? Eu jurei também algo tão simples, só levantar a mão. Mas Meixo Sama precisou vir experimentando, tudo faz parte da experiência, porque ele também estava nessa subida da montanha, né? E no início não foi dado a ele saber tudo, né? Ele precisou chegar num nível onde ele alcançou um grau mais elevado, onde ele já começou a saber tudo. E como Deus escolhe as pessoas com grandes missões, ele normalmente diz que Deus não escolhe os preparados, e sim prepara os escolhidos. Então esse preparo é essa experiência de vida, né? E quanto mais a gente ajudar as pessoas, mais experiência a gente vai ter. Então agora é tudo muito mais simples. Na era da noite precisava fazer jejum, tomar banho de cachoeira, ficar sentado numa coisa de prego, ficar em posição de lótus durante muito tempo. Hoje em dia não precisa mais nada disso. Nem meditação não precisa mais. Não precisa mais daquela coisa, ficar sentada. Quem gosta, tudo bem, mas não é algo que precisa, é era do dia. Agora, quanto menos bagagem você tiver, mais elevado você vai ficando, sem precisar fazer nenhum esforço. Então é muito simples, muito simples. É só ler o ensinamento diariamente, é só ministrar jorei, que entra na parte da virtude, prática do bem, né? E apreciar o belo. E ainda a gente ainda contempla e se diverte. Então que esse ano seja para todos de muita luz, e fiquem agarradinhos com Deus e Meixo Sama para não se perder nessa caminhada, tá bom, gente? Fica com Deus. Obrigada.